Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 8 de abril. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento bem simples. É só você passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito aqui do seu vídeo, da sua tela. Onde estiver aparecendo aqui uma imagem, inscreva-se. Passando o cursor em cima dessa imagem, é só na sequência clicar na opção que vai aparecer para se inscrever gratuitamente no canal. Abaixo também do vídeo tem a opção de se inscrever no canal. E para você receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, bem como aí as carteiras de ações, as informações relevantes durante o pregão, vídeos exclusivos dentro do DV Invest, que é o canal que eu divulgo todas essas informações. É só você vir aqui na descrição desse vídeo, aqui abaixo desse vídeo, tem a descrição dele, tem dois links lá para que você possa acessar, dependendo qual é o seu celular. Se o celular for Apple, você acessa lá o link para iOS. Se o seu celular for um celular Android, tem lá o link para você entrar na Play Store. Então, para que você possa baixar, instalar o DV Invest e, consequentemente, poder testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Seguindo então aqui para a análise de hoje, vamos falar de Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, depois vamos falar aqui do PTR4, Vale 3, BRCR6, CSNA3, MRV3, ITUB4, VVAR3 e Ciel3. Começando pelo Ibov, que está aqui dentro do leilão de fechamento. Então o ativo pode aí fechar aqui, vindo para fechar aqui para cima desse topo anterior. Então temos aqui um ponto aí de resistência para o Ibov 78.846, nesse momento está acima desse patamar. Então um ponto positivo, está dentro do movimento de subida, segue ainda apontando mais para cima. Lembrando, a tendência nesse momento é uma tendência de alta de curto prazo, que vai fazendo um processo de correção do gráfico semanal depois dessa forte pancada aqui no Ibovespa. Então a tendência é de baixa no médio prazo, esse aqui é um processo de correção. Não dá para exigir tanto para cima, mas nesse momento o cenário aqui no gráfico diário, curtíssimo prazo, está mais para cima. Começa a trazer algum sinal um pouco mais negativo se vier a ter um pregão fechando aí para baixo da média e nova mínima no pregão seguinte. Enquanto não fizer isso, não tem um sinal ainda tão relevante para baixo. Olhando agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Começando aqui falando do mini índice do gráfico de 60 minutos. Temos aqui uma subida um pouco mais travada, vem para baixo, para cima. Então temos essa subida aí mais travada em cima do mini índice. E dentro desse processo de subida, está dentro ainda de uma tendência de alta. Ou seja, abriu aqui subindo, por mais que esteja próximo aqui da região da resistência dos 79.310, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos fica mais para você buscar compra. Se abrir subindo e passar a gerar sinal de alta já acima dos 79.310, melhor ainda. Abriu caindo, perdendo aqui as mínimas ascendentes, abre a possibilidade de se trabalhar com a venda de topo descendente. Só que ficar atento principalmente nesse suporte aqui na casa dos 77.785 a 77.575. Então chegando aqui, se abrir até mais forte, vier para baixo desse patamar, que aí passar a gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos já para baixo dessa região, pelo menos de 77.785, aí sim ficaria mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade. Ou abre subindo e gera um topo aqui no mesmo nível do topo anterior, até nessa máxima aqui que está em 79.975, gera um topo aqui no gráfico de 60 minutos ou 30 minutos, isso favorece um pouco mais buscar a operação de venda, porque aí abriria um espaço maior para essa região aqui de suporte que eu acabei de citar. Olhando aqui para o dólar agora no dia de hoje, forte queda de 1,84%, então o dólar segue dentro do seu movimento de baixa, vindo para um fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos, fazia uma data que isso não acontecia. Então aqui ainda dentro do movimento de baixa, sem nenhum sinal de alta, lembrando aqui chegou próximo da média e já gerou sinal de alta, aqui não tem ainda nenhum sinal de alta, ainda tem uma chance maior de poder ter algo mais aqui para baixo, fazer uma nova mínima aqui embaixo, mas a sinalização de nova subida para o dólar viria através basicamente de uma sinalização assim dessa, ou seja, volta por exemplo a fechar acima da média e gera nova máxima no candle seguinte, seria uma das sinalizações de ter um novo movimento para cima no gráfico diário pelo dólar, ou seja, sinal de fundo no gráfico diário. Nesse cenário, por enquanto apontando para baixo, dentro de um movimento de queda que está um pouco já mais esticado para baixo no intraday, afastamento do preço para a média mais do que 2 vezes a volatilidade média, então
aumenta-se a chance de poder ter algum tipo de repique, correção, seja no preço, que aí é um retorno lá para a média, ou no tempo, que na realidade a correção acontece a média vindo para o preço. Fato que a gente tem uma tendência aqui de baixa no dólar, ou seja, alinhou para baixo no pregão de hoje, ficou muito favorável para se trabalhar vendendo dólar hoje no gráfico de 10 ou de 5 minutos, topo descendente. E aqui dentro do que está acontecendo, para o próximo pregão, abriu subindo, superou a máxima desta última hora de pregão, ficaria mais para se buscar uma operação na ponta compradora de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então, se abriu subindo, superou aqui os 5,150, ficaríamos interessados mais em buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, colocando até no gráfico de 10 minutos, ou seja, veio para cima da região de 5,150 até para cima da média móvel 13 períodos, passou a gerar sinalização de fundo ascendente, mais para se buscar a operação na ponta compradora. Não fez isso, abriu aqui de maneira fraca, está subindo devagar e sem superar os 150 já gera sinal de topo descendente, foco em buscar a operação mais na ponta vendedora no dólar. O nível de resistência um pouco mais relevante vai ficar aqui no gráfico de 10 minutos, aquela região ali na faixa de 467 a 471. Então seria o nível de resistência para o dólar. Então, se abrir mais ainda para baixo, vier um pouco mais forte para baixo, aí ficaria atento no sentido de se ter algum sinal de fundo no gráfico de 30 ou de 60 minutos para apoiar um pouco mais a compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, tentando pegar um movimento de correção dessa forte queda. Assim como teve aqui uma forte queda e depois teve um movimento de subida, da mesma forma que ter algum movimento de subida ou mesmo movimento lateral. Então, ficar atento aí no próximo pregão nessa questão. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma alta de 5,61%, está dentro de um movimento de alta, veio aqui basicamente para testar a resistência dos 17,56, bateu quase ali em cima, foi em 17,53. Resistência agora 17,56 e depois 18,65. Então, Petro dentro de um movimento de alta, não perdeu suas mínimas ascendentes. Para quem está posicionado, compra de swing trade, pode trabalhar com stop aí em R$ 16,39, logo abaixo da mínima do pregão de hoje. Estaria bem posicionado no meu modo de ver, em termos de proteger aí uma operação que esteja em aberto. Mais bem protegido no sentido de botar abaixo de algum outro suporte, que seria ali a máxima desse candle, que funcionando como um topo principalmente mais visível no intraday, e também aqui esse gap. Então poderia ficar aí um pouco para baixo ou dos 15,77 em 15,76 ou mesmo em 16,09, que seria no início do gap. Então Petro ainda sem nenhum sinal de baixa, e aí ficando mais alinhada para cima aí a partir do próximo pregão. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, superou aqui essa região, ou seja, algum retorno do preço para cá, traz aí chance de fundo ascendente, um gráfico de 30, um gráfico de 15 minutos a partir do próximo pregão para cima dessa região dos 16,90. Pensando em trabalhar em operação de day trade na Petro. Vale 3 no dia de hoje apresentou queda de 0,62%, então o ativo segue ali patinando em cima de uma zona de resistência. Como eu já disse, não encaixa para mim a entrada na ponta compradora nem vendedora no ativo, está num ponto importante, já destacado na última videoanálise. Mas se ficar aqui de lado mais tempo e depois gerar pivô de alta, aí começa a me interessar para buscar a operação de compra nesse papel. Principalmente, como eu já disse, se esse papel voltar a trabalhar aí para cima dos R$ 45,00, voltar aqui para cima de uma região de R$ 45,00 e passar a gerar sinalização de alta acima desse patamar, meu interesse aumenta bastante de trabalhar em compra aí na Vale 3 de swing trade. BRCR6, recomendação de compra hoje pelo gráfico de 60 minutos. Aqui, quando ela girou esse candle ali, fechando aqui para cima. Então, compra executada. Ativo chegou ali a se aproximar do objetivo. O leilão de fechamento puxou aqui para baixo. Stop de proteção. O que é stop de proteção? Se oscilar aqui abaixo desse patamar, sai ainda com algum lucro dessa operação, que já pode subir aqui para R$ 12,51. Ou seja, se amanhã oscilar abaixo desse patamar, saída dessa posição. Se abrir subindo, mantenha a posição, tentando pegar um objetivo um pouco mais longo. Qual é, então, os dados dessa entrada? Entrada por volta dos 12,30. Stop inicial era 11,99, passou a ser reposicionado em 12,46. Objetivo em 12,92, chegou a 12,83 hoje. Risco de 2,52%, alocando 16% do capital total, usando ali o G60 para essa operação. Outro ativo que houve entrada, lembrando aqui sobre a BRCR6, a ação conseguiu aqui levemente fechar acima desse patamar. Então a ideia era justamente, o stop inclusive está um pouquinho abaixo, basicamente em cima dessa região de 12,45, tá? Então 12,46. O ideal é que o papel se sustente acima dessa região
E melhor ainda para a nossa posição, se conseguir superar a máxima de hoje, aumenta a probabilidade de subir, romper inclusive a região dos 12,99, podendo até tentar estender o objetivo dessa operação um pouco mais para cima, caso logicamente o papel ganhe força mais aí para cima. CSNA3, recomendação de compra no pregão de hoje, mais no fechamento do pregão, porque o papel estava já dando sinais, principalmente pelo gráfico de 60 minutos, quando ela gerou esse candle forte de alta na penúltima hora de pregão. Aí recomendei a compra nesse papel logo na sequência, volatilidade alta, então oscilação muito forte, rápida do preço, ou seja, só para você ter uma ideia como a oscilação tá, a volatilidade está alta, esse candle aqui de alta da ação 3,7%, que era basicamente uma média de oscilação do gráfico diário inteiro, do gráfico diário, né, de um dia antes desse processo de crise que a gente está tendo aí no mercado. Então o papel fecha acima de alguns pontos de resistência, que é algo positivo, no gráfico de 60 minutos, então, ou seja, se for para buscar operação pelo gráfico de 60 minutos, algum trade pelo gráfico de 60 minutos, fundo ascendente para cima dessa região pelo menos de 7,26, foco maior em buscar a operação de compra. Mas executei essa entrada aqui na expectativa de realmente fechar bem o papel e tentando pegar aqui um espaço um pouco mais vazio, tem ali umas resistências, tem a resistência aqui na faixa dos 7,75, depois tem na casa ali dos 7,95 a 8,02. Então são as resistências mais próximas para o ativo nesse momento. Tá? Até mais relevante ali, mais próximo possível dos R$8 são as mais relevantes. Passando os dados dessa entrada por volta dos 7,37, fechou um pouco acima desse patamar. Stop da operação 6,88, basicamente abaixo da mínima do pregão de hoje. E buscando o objetivo lá por volta de 8,35. Risco dessa operação 6,65%, risco mais alto, coloca menos capital na operação. Tá? Risco mais elevado, menos capital na operação. Aqui risco mais baixo, tamanho do stop mais baixo, mais capital na operação. Então aí está essa operação aí da CSNA3. Lembrando que ela fez aqui, em termos de oscilação, ela gerou ali um pivôzinho de alta no gráfico diário, apesar de não ter conseguido fechar acima. Então, ou seja, depois de ter gerado esse pivô, se voltar para baixo dessa mínima, sairia da posição, porque não faria muito sentido o papel gerar um pivô de alta e voltar para baixo da mínima do candle que gerou esse pivô de alta. Então, o mais interessante para a nossa posição é realmente superar a máxima de hoje, que é de R$ 7,50. MRV3, recomendação de compra. A recomendação de compra até mais interessante em cima desse papel, que terminei perdendo essa entrada. Até comentei alguns papéis no radar do mercado de hoje. Eu passei por vários ativos que estavam interessantes pelo gráfico de 60 minutos. Um deles era a MRV3, que estava vindo aqui no processo de baixa e poderia ter buscado essa entrada aqui no papel. Terminei perdendo essa entrada do ativo, gerou um movimento de subida, bateu aqui nessa resistência. Mas dentro do que vinha acontecendo pelo gráfico diário, na minha expectativa de estava vindo para ficar abaixo da média móvel de 3 períodos, recuperou e está ficando para cima, ou seja, abrindo um espaço ali para buscar um outro nível de resistência, então busquei essa entrada com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Ou seja, o ativo que tinha fechado ontem para cima de um gap, para cima da média, e hoje confirma isso, ficando acima da média, aumentou um pouco mais a chance de ter algo para cima. Pode até que o papel faça algo aqui para baixo, e aí seria o stop da operação se perder a mínima do pregão de hoje, que o stop está em R$ 12,20. Então, entrada por volta de R$ 12,98, fechou abaixo da nossa entrada, e objetivo em R$ 14,15. Risco de 6,01%, arriscando aí 5% do capital total nesta operação. Seguindo aqui, YouTube 4, assim como BRCR6 fechou bem, ou seja, dos bancos, alta de 5,13%. A ação próxima de gerar o chamado W, né, um fundo duplo e consequentemente mudar a sua tendência de baixa para uma tendência, na verdade uma tendência indefinida para uma tendência de alta, que ela precisa fazer o que aqui? Superar nos 24,80 nos próximos pregões. Melhor ainda se fechar um pregão para cima dos 24,80 e permanecer trabalhando ali, gerando sinais de alta acima dos 24,23 para reforçar que essa tendência de alta nova é mais relevante, gerando sinais de alta até pelo gráfico de 60 minutos. Então, bom sinal de alta, bom pregão de alta da YouTube nesse momento, nesse pregão, e com a resistência, o desafio aqui em 24,23 inicialmente, depois disso na faixa dos 24,20. Se você está posicionado aí na compra de swing trade nesse papel, eu trabalharia com stop abaixo das mínimas aqui. O pregão de ontem foi de 22,92, o pregão de hoje 22,94. Então daria para colocar o stop em 22,91.
aqui logo abaixo da média móvel de 13 períodos, para quem está posicionado no swing trade. E para quem está de fora do swing trade em YouTube 4, qual seria um cenário favorável para buscar entradas? Está batendo na resistência aqui, uma série de resistência. Se ficar aqui de lado, gerar pivô de alta pelo G60, possibilidade de compra. Se cair, gerar fundo ascendente aqui para baixo, mais distante possível dos 24, 23, 24 e 80, também daria para se buscar entrada na ponta compradora pelo gráfico de 60 minutos. Depois disso, via varejo, pregão de hoje muito bom, alta de 3,8%. Papel vinha fraco, movimento de subida, dois candles muito fracos e hoje conseguiu gerar um movimento de subida. Até foi questionado esse papel no início do pregão de hoje, no radar do mercado, foi solicitado uma análise desse ativo. E eu comentei esse papel falando o seguinte, para quem está comprado eu não sairia com a perda de mínima que estava acontecendo no início do pregão. Eu aguardaria o fechamento do pregão de hoje para colocar o stop a partir de amanhã abaixo da mínima de hoje. Não sabia de jeito nenhum que isso iria acontecer, essa pancada para cima que ela deu. Tá? Mas ficou melhor para quem está comprado no papel trabalhar com stop aí pelo menos já um stop mais bem protegido abaixo dos R$ 4,28 em 4,27. E ficar atento na resistência que ela tem aqui pela frente na faixa de 5,20 a 5,28. Isso é um nível de avaliação, onde se vier um fechamento aqui para cima e passar a sustentar o preço aqui em cima desse patamar pelo intraday, aumenta a probabilidade de se ter a continuidade desse movimento de alta, onde vai ter uma nova resistência na faixa dos R$ 5,71 e depois disso em 6,44. Para a VVAR3 anular a tendência atual de baixa de curto prazo, ela precisa superar essa máxima aqui, que anularia essa tendência. Basicamente, a gente poderia falar em um fundo duplo num W e, consequentemente, revertendo para uma tendência de alta, ou ela precisa fazer o que seria esse movimento assim. Ó. Ela vem aqui em cima, para de subir, dá uma parada, gera o pivô de alta. E aí sim também ela mudaria essa tendência atualmente aí de baixa no papel. Seguindo aqui para a Cielo, só para mencionar o gráfico intraday da própria Via Varejo, né, ou seja, depois dessa pancada para cima que ela começou um G60 bem fraco, ó, fazendo isso aqui, volta ali para cima, gerou aqui um fundo em cima de uma região de suporte aqui anterior, disparou aí sim, ganhou força, né, para cima de um topo anterior. Antes rompia e voltava para baixo, rompia e voltava para baixo. Agora rompeu e passou. Então, se ela se mantiver gerando sinais de alta no intraday para cima da região ali dos 4,76, reforça um pouco mais a chance de continuar a sua tendência de alta do intraday, do gráfico de 60 minutos, tendência de curtíssimo prazo. Cielo 3, dias de fortíssima alta de 22,14%. A ação com isso vai também dando um sinal que pode reverter sua tendência de baixa para uma tendência de alta ao superar esse topo aqui e confirmar um fundo duplo, ou seja, tem muitos gráficos gerando esse sinal, esse padrão gráfico, né, que é um fundo duplo, um W. Se você tiver alguma dúvida a respeito ou não sabe o que é isso, que padrão gráfico é esse, aqui no canal, só pesquisar sobre esse vídeo, fundo duplo, vai aparecer para você um vídeo curtinho lá para você assistir de aprendizado sobre esse padrão gráfico. Então aqui, fechamento forte para cima da média móvel de 13 períodos. É um papel que, de maneira geral, o cenário gráfico de médio e longo prazo é bem ruim. Pode até se recuperar aí no médio ou longo prazo, mas é bem ruim o cenário gráfico do papel. Ou seja, não seria um ativo que eu escolheria para longo prazo. Mas olhando para o curto prazo, o que está acontecendo no gráfico semanal? Que a tendência ainda é de baixa. Do gráfico diário também, tendência de baixa. Ela quebrou a sequência de máximas descendentes do semanal. Então, algo bom que ela fez. A partir desse momento, pelo menos para mim, dá para ficar de olho. Para comprar aqui agora? Não faria essa entrada porque o stop ficou gigantesco. Qual a outra alternativa? Gráfico de 60 minutos. Aí, um gráfico de 60 minutos, ocorrendo algum tipo de movimento aqui para baixo, preferencialmente ele chegando próximo da média, gerando sinal de fundo ascendente, aí sim, ficaria muito mais animado ou encaixando melhor dentro da minha metodologia para uma compra em cima de Cielo nos próximos pregões. Então, desafio imediato para o papel, que já conseguiu fechar acima dos R$ 5,00 e a máxima desse topo aqui, que está localizado em R$ 5,20. Acima disso, vamos falar aqui um pouco mais na resistência lá na casa dos R$ 5,46, 5,46 seguido de 5,67. Então, 5,67 está aqui, 5,46 está aqui, tem um gap de corpo aqui nesse ponto, e também um teste aqui nesse patamar. Então, isso aí já é um ponto de resistência. Então, 5,46
5,20, 5,46 e 5,67 resistências mais próximas. Aí acima disso a gente vai falar aqui nesse outro gap de corpo na faixa dos 5,95. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.